Wilhelm Schmidt. A origem e o desenvolvimento da religião. Fatos e teorias. Primeira parte. Capítulo 1. A história comparada da religião e sua natureza. Dificilmente pode existir um objeto mais fascinante de investigação do que a história da religião. Talvez também não possa existir um objeto de estudo que fosse mais difícil. Hoje percebemos cada vez mais claramente como essas histórias são mais intimamente ligados aos primórdios da humanidade, com a cultura e com o desenvolvimento dessa cultura em geral. A ciência que estuda esse objeto só entrou em existência como tal no final do século passado. Todo o século XIX, durante o qual nossa ciência começou a se expandir, realmente não lhe era favorável nas várias correntes de pensamento, tanto da primeira metade do século quanto da segunda metade. Mas pode-se supor que nosso próprio século esteja em uma posição de direcionar esse assunto de forma harmoniosa, depois de ter muitas vezes se desviado para a direita ou para a esquerda de seu curso. 1. Definição da história da religião. A própria definição que devemos estabelecer agora mostrará o quão lúcidos podemos estar. Devemos lidar como uma introdução à história comparada da religião. Duas coisas devem ser definidas: nosso objeto, religião, e a forma em que tratamos desse assunto, a história comparada. A religião pode ser definida tanto subjetiva quanto objetivamente. Subjetivamente, é o conhecimento e a consciência da dependência sob a influência de um ou mais poderes pessoais transcendentais, para a qual o homem está em uma relação recíproca. Objetivamente, é a soma das ações externas em que se expressa e se manifesta, como por exemplo, oração, sacrifício, sacramentos, liturgia, práticas ascéticas, prescrições éticas e assim por diante. E agora, as palavras poderes pessoais precisam de explicação. É claro que é possível sentir-se dependente de poderes, mas não é possível entrar em relações recíprocas com eles, uma vez que eles não podem responder do seu lado. Consequentemente, não faz diferença se é uma força material, como por exemplo o vasto e poderoso universo, ou alguma lei inexorável disso. Ambos são burros e não respondem à personalidade humana. Daí também o budismo primitivo, na medida em que não reconhece deuses pessoais, não pode ser considerado como religião, mas apenas como filosofia. O budismo posterior de fato, e o budismo em todos os lugares que se tornou uma religião popular, incluiu em seu amplo sistema inúmeras divindades pessoais, trazidas por mil portas dos fundos. B. Não é meramente uma religião, ou a religião dos povos, com os quais nos preocupamos. Devemos fazer uma comparação de todas as religiões, uma com a outra. O objetivo desta comparação é, em primeiro lugar, compreender as peculiaridades de cada religião individual, pelo próprio fato de contrastar uma com as outras, e em segundo lugar, para chegar a um sinóptico agrupamento de religiões e fenômenos religiosos, em outras palavras a uma tipologia de religião. Mas nós sabemos que não se contenta com uma mera tipologia estática, que pretende apenas revisar os fatos como eram e são. Este é mais o negócio da psicologia da religião. Esforçamo-nos por apreender tudo que é característico de cada religião, e assim também podemos compreender as influências que o afetaram e os resultados que produziu. Compreendemos as religiões em sua capacidade como causa e efeito de outras coisas, mas também incluímos os outros fatores culturais que desempenharam esse papel, na mesma parte de causa e efeito para as religiões. Mergulhamos em fluxos de eventos. Nosso assunto é a história comparativa da religião, e assim, e só assim, apreendemos a plena realidade da religião. C. Falamos da história comparativa da religião. Esta é a diferença final da nossa ciência. Tem como objetivo estabelecer a questão e o curso dos fatos religiosos, assim não se contenta com uma justaposição tipológica deles. Nem está satisfeito com uma sequência meramente externa, mas tenta investigar o nexo causal de ação e reação entre os fatos. Ou seja, tenta atingir uma compreensão do curso externo dos eventos, para a pragmática histórica. Nossa ciência é, portanto, claramente diferenciada dos outros membros do grupo que lidam com religião, e tão claramente marcada como pertencente a este grupo. As outras ciências que devem ser classificadas com ela são a psicologia e a filosofia da religião. Que agora somos capazes de diferenciar a história da religião claramente dessas ciências irmãs, é um dos mais importantes avanços que nosso estudo fez e, portanto, devemos falar dele um pouco mais completamente. 2. Relação do nosso estudo com a psicologia da religião.
A psicologia da religião está preocupada com acontecimentos e com as forças que afetam a alma humana. Essas experiências internas são da própria essência da religião. Formas externas de observâncias são de si mesmos, sem vida e sem religião real. Daí o historiador da religião, enquanto ele descreve o curso externo de eventos, deve também, em certa medida, incluir a vida interior. Isso ela pode fazer em parte por meio de um processo bastante natural, mas não totalmente científico. A psicologia da religião, portanto, será uma das principais ciências auxiliares ao historiador do assunto, e ele vai negligenciá-lo como sendo perigoso. Um escritor americano de psicologia religiosa, James H. Leuba, definiu os objetos das duas ciências com muita justiça do seguinte modo, abre aspas. Quanto ao psicólogo, ele pode considerar sua tarefa como concluída quando ele expôs as várias origens possíveis das ideias divinas, as características de cada uma e a natureza das causas gerais, que determinam o domínio de deuses particulares. Fecha aspas. Também escreveu, abre aspas. É para os antropólogos e os historiadores descobrir o que em cada caso particular, o que realmente aconteceu, e determinar a origem ou origens de qualquer deus em particular. Fecha aspas. É então dever do psicólogo definir simplesmente as possibilidades psicológicas gerais, e não a série real de eventos históricos. G. Vobern também parece concordar com ele, embora ele sustenta que corremos o risco de cair no círculo vicioso de nenhuma psicologia da religião sem história, mas por outro lado, nenhuma história da religião sem psicologia. Ele continua dizendo que este círculo não pode ser totalmente livre, e que um método da psicologia da religião só pode ser obtida elevando-a definitivamente a um princípio metodológico. A perversidade deste suposto círculo certamente pode ser eliminada simplesmente engajando-se em trabalho histórico e psicológico, cada um no seu tempo. Primeiro investigação histórica auxiliada pela psicologia, e depois psicologia auxiliada pela história. O mau uso que a escola evolucionista da ciência da religião fez na última geração de psicologia, própria da psicologia popular, consiste no seguinte: eles imaginaram que certos estados psicológicos se sucedem necessariamente, e que consequentemente, se um deles fosse conhecido, o histórico sequencial do resto poderia ser determinado a partir daí, sem qualquer investigação histórica. A este uso indevido, eles acrescentaram um segundo. Eles explicaram essa sequência como uma evolução progressiva desses estados psicológicos, por meio de certo julgamento de valores que eles faziam regularmente. De acordo com isso, quanto mais velho, mais bestial e feio, e quanto melhor, maior era o estágio de desenvolvimento. 3. Relação com a filosofia da religião. Como a história comparativa moderna evita intrometer-se na psicologia e deve ser distinguida da psicologia da religião, assim também se abstém cuidadosamente de julgar o valor e a verdade de determinadas religiões. É, portanto, nitidamente diferenciada da filosofia da religião. Esta última pode julgar, do ponto de vista da sua própria filosofia, que dificilmente pode ser separada de alguma visão geral do universo, qual verdade e qual valor para a condução da vida as várias religiões e elementos possuem. A história da religião, como tal, se abstém de quaisquer julgamentos, e tem o cuidado de que qualquer julgamento que possa conscientemente ser feito, não deva influenciar a compreensão e exposição dos fatos. A questão de saber se, neste contexto, uma exposição influenciada é possível, é respondida nos dias atuais de forma negativa, por homens inteligentes de todas as opiniões. Aprenderam a reconhecer que a absoluta liberdade de ideias pré-concebidas está além do poder de qualquer homem. Aqui e ali apenas a simplicidade divertida de alguns reacionários imaginam que uma visão sem preconceitos da ciência da religião é o privilégio do incrédulo. A todos, um estudante francês da religião, o padre Pinard de La Boulaye, faz as seguintes observações. Abre aspas. Se falamos de uma tendência instintiva e espontânea, julgar de acordo com as próprias convicções religiosas, que parece um fato inegável, mas muitas vezes esquecemos de completar esta banalidade. A causa fundamental de tal inclinação é que religião é uma questão que a alma arrisca tudo o que tem, posso dizer, tudo sobre a verdade das conclusões a que foi conduzido, a dignidade racional de sua própria conduta, o ganho ou perda das recompensas em uma vida futura, em suma, tudo que torna a existência valer a pena, essa existência que ele controla por alguns momentos. O homem religioso não é o único que corre esse risco. O homem irreligioso também arrisca tudo o que tem, nem mais nem menos do que o religioso, nesta mesma questão inevitável do sentido de fé.
Ele tem um ideal diferente, é verdade, mas, para ele como para o que acredita, esse ideal é a mola mestra oculta de sua conduta, um bem que o torna pronto para se dar ao trabalho de viver tudo. Os interesses envolvidos são, podemos dizer, mutuamente opostos para os dois tipos de homens, mas são iguais. Os mesmos pensamentos, que estão fora do alcance de nossos poderes críticos, perturbam as almas dos homens de uma direção ou de outra, e os não religiosos, ou definitivamente irreligioso, deve defender-se contra eles, não menos que os religiosos. Fecha aspas. É então o dever do crente e do investigador incrédulo, não deixar que suas visões do universo, suas filosofias e seus julgamentos resultantes quanto à verdade e valor, influenciem de alguma forma a sua apresentação dos fatos da história. E um investigador que busca honestamente por seus objetivos e pela verdade, ficará especialmente grato pela crítica franca de alguém que tem opiniões diferentes das suas, porque isso pode expor suas próprias fraquezas inevitáveis para ele, e assim encaminhar ele a avançar para a verdade, melhor do que um amigo poderia. Mas é apenas na investigação da história da religião que um estudante comportado da matéria tem uma vantagem que seu colega que pensa o contrário dificilmente pode se igualar. Se a religião é essencialmente da vida interior, segue-se que ela pode ser verdadeiramente apreendida apenas a partir de dentro. Mas sem dúvida, isso pode ser feito melhor por alguém cuja própria consciência uma experiência de religião já desempenha um papel. Há perigo de que o outro fale de religião como um cego pode de cores, ou um totalmente desprovido de ouvido, de uma bela composição musical. Renan percebeu isso. Ele, no entanto, acreditava que um investigador ainda melhor era aquele que havia sido religioso e desde então abandonou sua crença. Isso não pode ser permitido. Renan se compromete assim à expressão mais enfática de um julgamento sobre a verdade, e assim perde toda a pretensão de objetividade. O sábio belga, Conde Goblet d'Alviela, sugeriu a seguinte divisão e nomenclatura das etapas do nosso assunto. Hierografia, ou a descrição crítica introdutória dos fatos e sua extensão geográfica. Hierologia, que passa a agrupar esses fatos, estabelecer sua sequência cronológica e, sempre que possível, voltar à sua origem. Hierosofia, que diz respeito aos juízes da verdade, valor e caráter metafísico das religiões. Pinardi também aceita esta divisão e a termologia.